Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Épico, eu sou o Jonathan Ribeiro e hoje vou falar aqui sobre os principais fatos que fizeram a China sair de um país extremamente pobre até ter uma impressionante ascensão como potência econômica global. Já vai curtindo o vídeo e se inscreve no canal, porque eu garanto que o vídeo está top demais. O ano era de 1949. Vivia no interior da China um camponês jovem de 20 anos. Vamos chamá-lo de Shen. Desde cedo, Shen aprendeu a valorizar a vida simples no campo e trabalhar duro na terra. Ele se alimentava principalmente de arroz, legumes e carne, e apreciava a tranquilidade da vida rural. Mas, ao longo dos anos, Shen testemunhou mudanças drásticas em seu país. Ele começou a ouvir falar de Mao Tse-tung, um líder carismático que estava liderando a China em uma nova direção. Shen não entendia muito sobre política, mas estava curioso sobre esses acontecimentos e começou a escutar as notícias da cidade mais próxima. Mao Tse-tung tornou-se o líder da China ao longo de vários anos de luta política e militar, quando ele se tornou um dos líderes do Partido Comunista Chinês. Durante esse período, Mao liderou várias revoltas e guerrilhas contra o governo chinês, buscando estabelecer o comunismo na China. Em 1949, o Exército Vermelho Comunista, liderado por Mao, venceu a Guerra Civil Chinesa contra as forças nacionalistas do Kuomintang. Com a vitória, Mao Tse-tung estabeleceu a República Popular da China, tornou-se o líder do Partido Comunista, tornando-se assim o primeiro presidente da República Popular da China. No entanto, o que Shen presenciou foi algo assustador. Mao implementou políticas radicais que causaram uma série de catástrofes na China, incluindo a perseguição a oponentes políticos e a fome que deixou milhões de pessoas morrerem. Shen ficou chocado e triste ao ver seu país e seu povo sofrendo tanto. Ele via muitas pessoas morrendo de fome e falta de assistência médica, e ficou aterrorizado com a opressão e a perseguição política que muitos enfrentavam. Shen se perguntava como um homem, que havia prometido trazer tanta prosperidade e igualdade ao país, poderia ser responsável por tanta dor e sofrimento. Ele começou a entender que Mao Tse-tung não era o líder carismático que ele pensava, mas sim alguém que levou a China ao caos e à fome. Shen sentiu-se impotente ao ver seu país ser destruído por um líder tão cruel e poderoso. Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, o Partido Comunista Chinês entrou em uma luta pelo poder. Em 1977, Hua Guofeng foi nomeado o sucessor oficial de Mao, mas rapidamente enfrentou desafios de membros do partido. Em 1978, Deng Xiaoping assumiu o poder e tornou-se o verdadeiro líder da China. Deng liderou a China por uma década de reformas econômicas e políticas, incluindo a abertura da China ao comércio internacional e ao incentivo ao desenvolvimento da indústria privada. Então Shen, já com seus 61 anos, em 1990 já conseguia ver a China se reerguendo novamente. O Partido Comunista Chinês adotou políticas mais pragmáticas e reformistas, e a economia do país começou a prosperar. Hoje, Shen, com seus 94 anos, está impressionado ao ver a China se tornar uma das maiores economias do mundo e uma potência global, mesmo após décadas de um governo de fome e miséria, liderados por Mao Tse-tung. No entanto, ele nunca esqueceu os horrores da época de Mao e da fome que deixou milhões de pessoas morrerem. Shen acreditava que era importante lembrar e aprender com os erros do passado, para que a China nunca mais precisasse passar por um momento tão sombrio e trágico novamente. De acordo com um estudo do economista Angus Maidson, a China era a maior economia do mundo em 1980, respondendo a cerca de 32,9% do PIB global. No entanto, guerras estrangeiras e civis, conflitos internos, governos fracos e ineficazes, desastres naturais, alguns dos quais causados pelo próprio homem, e políticas econômicas distorcidas, fizeram com que a participação da China no PIB global, com base na paridade do poder de compra, o PPC, diminuísse significativamente. Em 1952, a participação da China do PIB global caiu para 5,2%. Em 1978, caiu para 4,9%. A adoção de reformas econômicas pela China no final dos anos 70 levou a um aumento no crescimento econômico. A medição de PPC aumentou o PIB nominal per capita da China em 2018, de 9.608 dólares para 18.110 dólares, o que representa
representa 28,9% do nível dos Estados Unidos. Mesmo com um rápido crescimento econômico contínuo, provavelmente levaria muitos anos para que os padrões de vida chineses se aproximassem dos níveis americanos. Antes de 1979, a China adotava uma economia de planejamento centralizado, sob as lideranças do presidente Mao Tse-tung. O Estado controlava a produção econômica do país, estabelecendo metas de produção, controlando preços e alocando recursos na maior parte da economia. Durante as décadas de 1960 e 70, o governo central investiu em larga escala em capital físico e humano para apoiar a rápida industrialização. Como resultado, quase 3/4 da produção industrial em 1978 eram produzidos por empresas estatais, controladas centralmente. O governo chinês tinha como objetivo tornar a economia relativamente autossuficiente, limitando o comércio exterior à obtenção de bens que não podiam ser fabricados ou obtidos no país. Essas políticas criaram distorções na economia, uma vez que a maioria dos aspectos era gerenciada e administrada pelo governo central, sem mecanismos de mercado para alocar recursos com eficiência e incentivar empresas, trabalhadores e agricultores a se tornarem mais produtivos. Em 1978, após a morte de Mao Tse-tung, o governo chinês decidiu reformar gradualmente a economia de acordo com os princípios do livre mercado e abrir comércio e investimentos com o Ocidente. A ideia era aumentar significativamente o crescimento econômico e elevar os padrões de vida da população. Deng Xiaoping, líder chinês e arquiteto das reformas econômicas da China, disse: "Gato preto, gato branco, o que importa a cor do gato desde que ele caça ratos?", em referência à ideia de que não importa qual sistema econômico é adotado, desde que funcione para atingir os objetivos desejados. Essas reformas econômicas na China foram um sucesso, levando a um crescimento econômico notável e um aumento significativo dos padrões de vida da população. Desde então, a China se tornou uma potência econômica global e líder em diversos setores, incluindo tecnologia manufaturada e comércio internacional. No entanto, as reformas também trouxeram muitos desafios, como desigualdade econômica, social e questões ambientais. A partir de 1979, a China iniciou uma série de reformas econômicas que visavam modernizar a economia do país e promover o crescimento sustentável. O governo central implementou incentivos para os agricultores, permitindo-lhes vender uma parte de suas colheitas no mercado livre, além de estabelecer zonas econômicas especiais ao longo da costa para atrair investimentos estrangeiros e promover o comércio. Outras reformas descentralizaram a formulação de política econômica em vários setores, especialmente no comércio, dando às empresas locais maior liberdade para competir no mercado livre. Os cidadãos foram encorajados a iniciar seus próprios negócios, enquanto regiões e cidades costeiras adicionais foram designadas como cidades abertas e zonas de desenvolvimento, oferecendo incentivos fiscais e comerciais para atrair investimentos estrangeiros. A liberação do comércio também foi uma chave importante para o sucesso econômico da China. A eliminação gradual das barreiras comerciais incentivou a concorrência e atraiu fluxos de investimento estrangeiros direto. A implementação gradual de reformas econômicas buscou identificar quais políticas produziam resultados econômicos favoráveis e quais não produziam, para que pudessem ser replicadas em outras partes do país. Um processo que o líder Deng Xiaoping chamou de atravessar o rio tocando as pedras. Com essas reformas, a China experimentou um crescimento econômico notável, tornando-se a segunda maior economia do mundo em termos de PIB nominal. O país se transformou de uma economia agrária para uma economia industrializada e de serviços, com uma crescente classe média e um grande mercado consumidor. Essas reformas também tiveram algumas consequências negativas, incluindo desigualdades econômicas e desafios ambientais. Apesar disso, a China continua a implementar reformas econômicas para enfrentar esses desafios e promover o crescimento sustentável. O país tem se concentrado em áreas como inovação tecnológica, comércio eletrônico, energia limpa e investimentos em infraestrutura. Como resultado, a China continua
a ser um dos destinos mais atraentes para investimentos estrangeiros, enquanto mantém sua posição como uma das maiores economias do mundo. Desde a introdução das reformas econômicas, a economia da China experimentou um crescimento substancialmente mais rápido do que o período pré-reforma. As reformas econômicas iniciadas na China em 79 representavam uma mudança na política econômica do país, afastando-o do planejamento centralizado e da economia fechada para uma economia mais aberta e orientada para o mercado. Desde então, a economia da China cresceu de forma surpreendente e constante. O produto interno bruto real anual da China cresceu em média 9,5% entre 79 e 2018. Isso significa que, em média, a economia chinesa dobrou de tamanho em termos reais a cada 8 anos. Esse sucesso se deve principalmente ao foco do governo chinês no investimento em infraestrutura, exportação de produtos e abertura do mercado, que permitiu o aumento da competitividade das empresas chinesas. Só que a desaceleração econômica global, iniciada em 2008, teve um impacto significativo na economia chinesa. A mídia chinesa noticiou no início de 2009 que 20 milhões de trabalhadores migrantes voltaram para casa, depois de perderem seus empregos por causa da crise financeira. Além disso, o crescimento real do PIB no quarto trimestre de 2008 caiu para 6,8% em relação ao ano anterior. Diante desse cenário, o governo chinês respondeu implementando um pacote de estímulo econômico de 586 bilhões. Esse pacote tinha como objetivo principal financiar infraestrutura e afrouxar as políticas monetárias para aumentar os empréstimos bancários. Tais políticas permitiram à China contrair os efeitos da forte queda global na demanda por produtos chineses. Como resultado, de 2008 a 2010, o crescimento real do PIB da China foi em média 9,7%. No entanto, a taxa de crescimento do PIB diminuiu nos 6 anos consecutivos seguintes, caindo de 10,6% em 2010 para 6,7% em 2016. O PIB real subiu para 6,8% em 2017. Mas desacelerou para 6,6% em 2018, embora tenha subido novamente para 6,8% em 2019. Muitos economistas alertam que o crescimento econômico da China pode desacelerar ainda mais se os Estados Unidos e a China continuarem a impor medidas econômicas punitivas um contra o outro, como os aumentos de tarifas. A China tem sido um dos países com maior crescimento econômico nas últimas décadas, sendo que 2 fatores principais foram responsáveis por esse desempenho: o investimento de capital em grande escala e o rápido crescimento da produtividade. O primeiro fator foi financiado por grandes poupanças domésticas e investimentos estrangeiros, o que permitiu à China manter altos níveis de investimento. O segundo foi impulsionado pelas reformas econômicas que aumentaram a eficiência da economia, permitindo a realocação de recursos para setores mais produtivos. A poupança interna da China sempre foi alta e cresceu ainda mais com as reformas econômicas que descentralizaram a produção e aumentaram a poupança das famílias e das empresas. Como resultado, a poupança bruta da China, como porcentagem do PIB, é a mais alta entre as principais economias, o que a tornou um grande credor global líquido. Porém, o investimento doméstico não acompanhou o nível de poupança. A produtividade também aumentou significativamente devido à realocação de recursos para setores mais produtivos, especialmente a descentralização da economia. A abertura para empresas não estatais mais orientadas para o mercado, a exposição às forças competitivas também contribuíram para o aumento da produtividade. Além disso, o IED trouxe novas tecnologias e processos que aumentaram a eficiência. No entanto, à medida que a China começa a convergir com os principais países desenvolvidos em termos de tecnologia, seus ganhos de produtividade podem diminuir significativamente, a menos que a China se torne um importante centro de novas tecnologias e inovações, ou implemente novas reformas econômicas abrangentes. Várias economias em desenvolvimento experimentaram um rápido crescimento econômico com políticas semelhantes à da China, mas não conseguiram fazer a transição para uma economia de alta renda, devido à sua incapacidade de lidar com ineficiências estruturais da economia.
A China pode estar enfrentando uma encruzilhada semelhante agora, já que seu PIB per capita está abaixo do necessário para se tornar uma economia de alta renda. O governo chinês espera cruzar esse linear até 2025, tornando a inovação uma importante fonte de crescimento econômico no futuro. Isso pode ser difícil de alcançar, especialmente se a China não resolver suas ineficiências estruturais e melhorar sua governança corporativa. O BRI, também conhecida como One Belt, One Road, foi lançada pela China em 2013 com o objetivo de impulsionar a integração econômica e conectividade com seus vizinhos e parceiros comerciais em várias regiões do mundo, incluindo a Ásia, a África e a Europa. A ideia principal é construir infraestrutura e aumentar o comércio e o investimento entre os países envolvidos. Porém, existem diferentes perspectivas sobre essa iniciativa. A BRI é composta por 5 componentes que incluem a cooperação política regional fortalecida, o comércio desimpedido, a integração financeira, o intercâmbio entre pessoas e o desenvolvimento de infraestrutura. A China já assinou acordos de cooperação com mais de 86 países e organizações internacionais e prometeu gastar entre 1 e 8 trilhões de dólares. Além da iniciativa do Cinturão e Rota, a China também lançou outras importantes iniciativas financeiras, como o Banco do Desenvolvimento, de 100 bilhões de dólares, em parceria com o Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, com sua sede em Xangai. Este novo banco visa financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Em outubro de 2014, a China lançou a criação do Banco Asiático de Desenvolvimento de Infraestrutura, de 100 bilhões de dólares, destinado a financiar projetos de infraestrutura na Ásia. Sua sede fica em Pequim e atualmente conta com 57 nações como membros fundadores. Embora muitos países tenham aderido ao Banco Asiático, os Estados Unidos optaram por não se juntar a ele. Nos últimos anos, a China tem implementado diversas iniciativas ambiciosas com o objetivo de aumentar a competitividade de suas indústrias e transformar o país em um grande fabricante global. Uma dessas iniciativas é o Made in China 2025, anunciado em 2015, que visa promover marcas chinesas, impulsionar a inovação e reduzir a dependência do país em tecnologia estrangeira. De acordo com a mídia chinesa, a iniciativa tem como objetivo transformar a China de um grande país industrial a uma potência industrial mundial até 2049. O plano estabelece metas ousadas, como atingir, por exemplo, 70% de componentes básicos e materiais fabricados internamente até 2025. Além disso, a China pretende se tornar o principal fabricante mundial de telecomunicações, ferrovias e equipamentos de energia elétrica até 2025 e ocupar o segundo ou terceiro lugar globalmente nas indústrias de robótica, automação de ponta e veículos de nova energia. Mesmo que o governo chinês não consiga atingir todas as metas estabelecidas, é provável que a iniciativa crie ou exacerbe as distorções do mercado e crie excesso de capacidade de muitas das indústrias visadas. Uma maneira de alcançar isso seria reduzir as barreiras comerciais e de investimento. Isso aumentaria a concorrência na China, reduziria os custos dos consumidores, aumentaria a eficiência econômica e estimularia a inovação. Mas há preocupações sobre como a China pode reagir a essas medidas. Algumas partes interessadas nos Estados Unidos estão preocupadas com o fato de a China ser uma ameaça crescente à economia dos Estados Unidos e ao sistema de comércio global. Eles defendem uma política de contenção de poder econômico da China e medidas punitivas, como o aumento de tarifas sobre a seção 301, para contrapor o impacto negativo das políticas industriais da China sobre empresas americanas. Essas partes também pressionam a China
a modificar suas políticas distorcidas e discriminatórias, como a iniciativa Made in China 2025. As opiniões divergem sobre a melhor maneira de lidar com a China nas principais questões econômicas. Alguns apoiam uma política de engajamento com a China por meio de diversos fóruns. Outros apoiam uma política um pouco mais mista, que usa o engajamento quando possível, juntamente com o uso mais agressivo dos procedimentos de solução de controvérsias da OMC, para lidar com as políticas comerciais injustas da China. Responder ao BRI da China é visto por alguns como um grande desafio de interesses econômicos globais dos Estados Unidos. E embora o apoio financeiro da China a projetos de infraestrutura em vários países possa produzir resultados econômicos positivos, os formuladores de política dos Estados Unidos expressam preocupações de que a China use o BRI para beneficiar principalmente suas próprias empresas e que o processo de implementação de projetos não seja transparente. É importante que os Estados Unidos tenham uma estratégia clara e bem definida para lidar com o BRI e proteger seus próprios interesses econômicos. Bom, gente, como vimos, a China passou por uma transformação notável nas últimas décadas, evoluindo de uma nação pobre e agrícola para uma potência global e um crescimento rápido desde as reformas de Deng Xiaoping, que permitiu que o país se tornasse líder em áreas como inteligência artificial, energia renovável e telecomunicações. Permitiu também que a China se tornasse um país com grande participação política no mundo e teve um grande aumento na sua produção e exportação de bens manufaturados. Isso tudo é um testemunho da capacidade de uma nação em se adaptar e crescer em um ambiente em constante mudança. A China ainda enfrenta muitos desafios e o impacto de seu rápido crescimento na economia global e na política internacional ainda está sendo medido e avaliado. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima e muito obrigado!